Olá pessoal, nessa videoaula ensinarei para vocês como criar um acesso até a chegada do topo do platô usando o Topograph 98. O objetivo dessa videoaula não é demonstrar a execução de um projeto real, já que para executar esse projeto real envolve um estudo de local, aplicação de normas e outros detalhes. Eu irei descrever apenas as rotinas das ferramentas. Então vamos lá. Para iniciar o projeto de um acesso no sistema Topograph 98, é necessário ter o levantamento primitivo, já com a malha triangular, e as curvas de nível interpoladas, e o estudo de viabilidade, que nesse caso nós já temos. Então vamos lá. Na aula anterior, para quem assistiu, como geral, criar um platô, temos aqui como base o eixo horizontal do platô, traçado vertical do platô. Temos aqui a área do desenho onde foi colocado o nosso platô, que foi gerado. Tem aqui o platô com as obrigatórias e uma cota 114. Então, a partir dessa cota vermelha onde foi criada obrigatória, é uma cota só, a 114. Foi gerado o volume. E aqui como base nós temos esse traçado aqui, que é o eixo do nosso acesso. Então, pessoal, temos aqui o nosso terreno natural, já com a malha triangular gerada. Então, para configurar, para interpolar, é só vir aqui na opção curva de nível, interpolar. Clico aqui, eu vou definir ela de 1 em 1 metro. Ela vai processar. Só que acaba ficando um pouco pesado. Então o que eu faço? Eu venho aqui na opção salvar, curva de nível, malha triangular. Não, aliás, curva de nível, parâmetros, abrir essa janelinha. Eu venho aqui em curvas. Eu desmarco essa opção aqui de visualizar, porque eu não tenho interesse. Clique em OK. Vem enquadrar, desmarcou. Se vocês quiserem também tirar a malha triangular, uma vez que já foi projetada, ela já foi gerada, já reconhece as informações tridimensionais. Vem aqui em curva de nível, parâmetros, vem aqui em malha triangular, desmarca essa opção. Só que eu vou manter essa opção, clique em OK. Então, pessoal, como base, tem esse alinhamento aqui, esse eixo, né, que não é um alinhamento ainda, que é um eixo foi definido, foi um estudo, né? Tem aqui um ponto de interseção, tem aqui 2 pontos de interseção, 3 pontos, 4 pontos. Então aqui como ponto de tangente, então, temos esse ponto e esse ponto, ou seja, 2 pontos onde a gente pode incluir, já tem uma inclusão de um raio, uma curvatura, onde a gente vai incluir aqui nessas as informações aqui nesses vértices. Então, primeiramente, eu tenho que saber que para eu chegar aqui no topo desse platô, eu tenho que saber a cota do topo do platô, para estar chegando a conjunção do projeto do acesso com a plataforma do acesso com a plataforma do platô. Então eu venho aqui na opção enquadrar. O que eu vou fazer? Eu vou criar um alinhamento, né, com base nesse estudo aqui que eu tenho das polilinhas. Então eu seleciono aqui o CTRL do teclado, da direita para a esquerda. Selecionei a polilinha. Então eu clico com o botão direito do mouse e venho em criar alinhamento. Então após isso eu venho aqui em arquivo, salvar curvas horizontais. Então eu vou definir um nome aqui, eixo underline acesso ao platô. A estaca inicial é 0, a distância de estaca de 20 em 20, clique em OK. Venho aqui em enquadrar. Então, pessoal, eu quero ter a confirmação de que o topo desse platô está na cota 114. Para quem assistiu a aula anterior, como gerar um platô. Eu venho aqui em arquivo, venho aqui na opção carregar,
perfil longitudinal. Então selecionei o perfil, venho aqui na opção traçado horizontal, seleciono aqui o eixo horizontal do platô e o grade como base, que já foi selecionado quando foi criado. Então eu quero ter as informações, algumas informações a mais. Eu venho aqui em parâmetros, abrir essa janelinha, eu vou manter nome, cota e símbolos para o traçado horizontal. Se quiser fazer alguma alteração, abrir essa outra janela em parâmetros, posso definir a cor, mudar o tipo de linha, a espessura, tem aqui os notáveis, os vértices e plataforma. Nesse caso eu vou manter isso mesmo. Em traçado vertical, vou manter nome, cota, símbolo. Vem aqui em parâmetros, eu quero manter essa cor aqui para o meu terreno, vou mudar a espessura aqui e vou colocar tracejado. Aqui à esquerda simples, eu vou manter isso mesmo, que eu quero só conferir. Eu vou manter graduação, quadro, malha e traços marcados e vou manter com uma escala 1 para 1000 na horizontal, 1 para 100 na vertical. Clique em OK, OK, carregar. Foi gerado o perfil longitudinal com base no grade do platô e o traçado horizontal do platô. Então eu venho aqui na opção F6 do computador, vou diminuir o zoom para conferir aqui. Eu clico na opção definir uma janela de enquadramento. Então aqui está em estaca 0. Então na estaca 0 aqui o pessoal, a partir da estaca 0 está aqui a cota 114. Então o que a gente vai fazer? Vim na opção enquadrar. Se quiser salvar o perfil, pode vir aqui em arquivo, salvar como e dar um nome para o perfil. Só que nesse caso eu não tenho interesse, eu não vou manter, não tenho essa necessidade. Eu vim aqui editar, apagar a vista, perfil. Então após isso, pessoal, vem na opção enquadrar. Tem aqui a malha triangular, né? Já foi gerado o traçado horizontal. Vem aqui na opção salvar tabela, vem aqui fechar. Tem aqui o traçado horizontal do nosso acesso. Então eu dou um duplo clique no traçado horizontal do eixo do acesso, vem em vértice, abrir essa janelinha quando vocês clicarem. Tem aqui os vértices de 1 a 2 e 3 e 4. Então eu vou definir o 2 aqui. Lembrando, pessoal, que o primeiro ponto e o último ponto tem que ser como um ponto de interseção. Por quê? Porque se vocês quiserem fazer outra criação de continuidade de alinhamento, dar continuidade no projeto que vocês desenvolverem, vocês podem continuar. Então eu vou definir uma curva, vem aqui ó, no vértice, tipo circular simples raio, vou definir 600 metros no segundo vértice, e no terceiro vértice eu vou colocar 700. Então eu clico no vértice aqui, 3, seleciono, tipo circular simples, vou definir aqui 700. Estaca inicial vou manter 0 e o intervalo de 20 e 20. Vem em calcular, clico, fechar, vem em curvas, clico, abrir essa janela, depois eu venho aqui em calcular. Então foi processadas as informações. Após isso eu tenho que calcular a cota. Então eu venho aqui em cálculo, cotas, abrir essa janela. Eu seleciono aqui como base o terreno natural lá do acesso. Vou interpolar os pontos, clico em OK, processou, vem aqui em arquivo, salvar como eixo, seleciono aqui o eixo acesso platô para salvar como as informações. Se vocês fecharem aqui e vir aqui novamente, está salvo as informações. Então, pessoal, após criar o alinhamento horizontal, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar o perfil longitudinal para informar o grade do acesso. A gente já não tem as informações da cota do topo do platô? Pois é, então o que a gente vai ter que fazer? Gerar o perfil longitudinal do acesso para incluir o traçado vertical. Eu venho aqui em desenho novamente, acesso base terreno natural, abriu, eu venho aqui em arquivo, carregar perfil longitudinal, abrir essa janelinha, eu seleciono aqui o traçado horizontal, que é o eixo acesso platô, o grade eu ainda não tenho. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma alteração, acrescentar algumas alterações a mais para aparecer no perfil, vem aqui parâmetros novamente, né? Vou selecionar nome, cota, símbolo, traçado vertical, nome, cota e símbolo. Parâmetros eu vou vir aqui novamente para mudar a cor do terreno natural.
Vem aqui na opção cor, vou manter aqui 249, vou mudar a espessura, 0,30. Vou marcar graduação, quadro, malha e traços. Vou manter a escala 1 para 1000 na horizontal e 1 para 100 na vertical. Clique em OK. OK. Carregar. Então foi gerado aqui as informações do traçado vertical. Não, desculpa. Do perfil longitudinal com base no traçado horizontal. Então o que a gente vai ter que fazer agora? Vou dar um F6 no computador. Vou conferir aqui as cotas do meu terreno natural com base no traçado horizontal. Então eu tenho aqui, ó, a 114, e daí por diante eu tenho aqui os relevos, né? Vem aqui enquadrar, vem aqui na opção F6, diminuir o zoom. Vou conferir a última cota minha aqui do terreno natural, 107 mais a estaca, a cota 107, desculpa, a estaca 107 mais 13,048. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na opção enquadrar, vou vir aqui para criar o grade, criar um alinhamento horizontal ou vertical, clico aqui, vou vir nessa opção pegar nada, porque eu só clicar aqui, eu vou definir a distância inicial que eu vou partir, que vai ser 0, a partir do ponto aqui da 114, e a cota eu vou definir 114, para chegar até o topo do platô, que é aqui. Então, eu clico em OK, vai partir o grade a partir daqui. Então agora eu vou manter aqui pegar nada porque eu vou definir. Então eu clico aqui no meio do perfil, vou definir a rampa de 3%, vou definir 700 metros de comprimento. Vou incluir uma curva agora. Então eu clico com o botão direito do mouse, vou incluir circular. Clico aqui. Me pergunta a porcentagem da rampa, eu vou manter 1% na segunda rampa. O comprimento 600 metros, clique em OK. Vou definir uma outra rampa. Vou dar um F6 para diminuir o zoom. Então vou vir aqui novamente para selecionar a parte que ainda eu não fiz nada. Vou incluir uma rampa. Então eu clico o botão direito do mouse, rampa. Clico aqui, vou definir, vou manter a 1%, 200 metros. Clique em OK. Agora eu vou definir outra rampa. Então eu clico com o botão direito, parábola. Vou clicar aqui. Vou definir 3% da rampa e 300 metros do comprimento da parábola. Clique em OK. Vou incluir uma outra curva. Então, eu clico o botão direito. Vou manter uma circular. Só que agora, pessoal, tá vendo aqui esse ponto aqui do término do terreno? Como base do traçado horizontal, eu vou clicar em cima desse ponto. Então eu venho aqui pegar ponto. Seleciono, clico em cima dele, abriu essa janelinha. Eu vou definir aqui 3% da rampa, só que o comprimento eu não vou alterar. Por quê? Porque ele está seguindo como base esse último ponto aqui da base do traçado horizontal, que ele fez, foi desenvolvido o perfil longitudinal. Clique em OK. Está aparecendo essa mensagem aqui que as rampas 1 e 2 não podem ter o mesmo valor. Então eu vou manter 2%, clique em OK. Seleciono com o botão direito, encerrar. Então, após isso, pessoal, eu desmarco aqui a opção do alinhamento, seleciono aqui o meu grade de projeto, venho aqui em arquivo, da direita para a esquerda, seleciono, arquivo, salvar curvas verticais. Então, eu vou colocar grade, underline, acesso, pista, vou manter simples, o traçado horizontal como base é eixo acesso ao platô. Para ficar igual, eu vou colocar acesso ao platô aqui como nome. Clique em OK, vem na opção enquadrar, vem em editar. Se vocês quiserem salvar, vem em arquivo, salvar como, abrir essa janelinha, vocês dão um nome para o perfil como base. Então nesse caso eu vou apagar, editar, apagar a vista, perfil. Vem aqui na opção enquadrar, vou salvar aqui as informações só por segurança. Então após isso, pessoal, eu venho aqui em traçado vertical, já está selecionado, dou um duplo clique em cima do grade de acesso, nos vértices, quando eu clico no vértice aparecer essa janelinha, já está pré-definida aqui as informações dos vértices, o raio da curva,
é o desenvolvimento e aí por diante. Eu venho aqui em calcular. Aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem, já tiverem essa informação e quiser acrescentar aqui, então vocês vão selecionando, igual eu fiz lá no traçador horizontal. Só que nesse caso eu já predefini lá no perfil longitudinal. Eu venho em calcular, fechar, curvas, calcular. Não foi calculado, eu venho aqui em fechar, foi calculado aqui as informações do traçado vertical. Eu venho em arquivo, salvar como, clique em cima do grade acesso platô, salvar. Após isso, venho aqui em fechar. Após criar o traçado horizontal, o traçado vertical, eu vou configurar a seção tipo. Então eu venho em projeto, configuração, seção tipo. Então tem algumas seções tipo já pré-selecionada. Então eu venho aqui em nova, vou colocar seção. Eu vou colocar aqui seção underline acesso 1 underline platô ao platô. Então, o que eu vou fazer? Após dar um nome para a seção tipo, eu vou vir aqui em pista, vou configurar. Então, pessoal, tem algumas informações que já está acrescentada aqui nessa opção de pista. Por quê? Porque já foi gerado no software esse tipo de projeto, então fica como parâmetro. Só que eu vou criar uma nova. Então eu venho aqui em nova, colocar pista acesso 1. Então largura, eu vou manter a largura da pista 7 metros, declividade menos 2%. Esse número de pontos aqui, pessoal, isso aqui é muito importante para manter quando vocês forem gerar a nota de serviço. Então eu vou manter 9, 10, 11. Então 11 à direita, 10 no centro e 9 à esquerda. O giro eu vou manter como referência o grade do eixo. E o caimento, pessoal, vai ser duplo. Por quê? Porque quando chover, vai ter que ter um caimento para a água escorrer, onde entra a parte de drenagem. Se for o caimento simples, a pista a partir do bordo, ela vai ter um caimento só. Então nesse caso vai ser duplo. A distância da linha base eu vou manter 0, 0. A largura do acostamento esquerdo eu vou manter 1,5 m. A esquerda 1,5 m à direita. O número aqui, se vocês quiserem definir para também a mesma situação da nota de serviço, eu vou manter 11. Aliás, 12 e 13. Aqui o tipo de pavimento vocês podem marcar se você tiver um pavimento pré-configurado, mas geralmente há um projeto específico de pavimentação. Então nesse caso eu vim aqui a opção fechar. Agora eu vou vir aqui em talude, então eu vou ter que configurar aqui. Clico aqui em cima de talude, abrir essa janelinha, já tem as informações pré-definidas. Eu vou colocar um novo. Então o que eu vou fazer? Eu venho em novo, vou colocar talude underline acesso 1. Para corte, pessoal, eu vou manter 1 para 1, 1 para X e 1 para Y. Banqueta eu vou definir 8 metros de altura, 4 metros de banqueta, 8 metros de talude. Vou manter a inclinação de 5%. Então vou manter aqui as informações da última rampa, que vai ser 1%, 1% aqui em corte. Seleciono aqui banquetas, vou colocar 8 metros de talude, 4 metros de banqueta, 5 metros, aliás, 5% de inclinação. Vou manter aqui, pessoal, para aterro, vou manter 2 para 1. Vou colocar 2 de X e 1 para Y. Vou manter 2 e 1. Então, após isso, eu vou colocar aqui as informações que já foi acrescentada. Eu vou colocar aqui talude acesso 1, direito, né? Porque eu vou ter que criar o à esquerda. Então eu seleciono, clico o botão direito, copiar, venho aqui em novo, dou um Ctrl V aqui na opção, vou colocar esquerdo. Vou manter 1 para 1 em corte. Vou fazer a mesma situação, 1 para 1. A altura eu vou manter 8 metros. Largura eu vou manter 4 metros de banqueta. Inclinação 5%. 2 para 1 em aterro. Então 2 em X e 1 em Y. Então 2 aqui, 1 em Y.
que vai ser a última rampa até chegar ao terreno natural. A altura vai ser 8 metros, a largura vai ser 4 metros, a inclinação vai ser 5%. Então, pessoal, aqui nessas informações de altura máxima, altura mínima, fica a critério de vocês, eu não vou colocar. Aqui é o número inicial, aqui é a mesma situação para sair na nota de serviço, eu não vou colocar. Então eu venho na opção fechar. Então, pessoal, já foi definida a pista, os taludes da direita e da esquerda. Aqui os elementos, se quiser acrescentar, eu não vou acrescentar. Acostamento e pavimento, eu não vou acrescentar isso. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em tipo, seleciono o talude, eu vou definir aqui o direito primeiramente, que vai ser talude acesso direito 1. Venho aqui na opção pista, que tipo, seleciono pista. Então aqui eu selecionar pista acesso 1. Tá aqui o caimento de 2% do eixo, a partir do eixo para o bordo. Seleciono aqui talude. Seleciono aqui talude acesso 1 à esquerda. Então tá aqui a nossa seção tipo pré-definida. A cada talude de 8 metros entra uma banqueta de 4 metros. Com caimento, né, de 5%. Para aí onde entra a parte de drenagem, etc. Então, pessoal, eu venho aqui fechar após configurar a nossa seção tipo. Agora eu clico aqui em traçado vertical, venho no grade, vou puxar aqui a opção da seção tipo. Então, foi definida aqui a seção acesso 1. Eu seleciono ela, que é a última aqui. Se quiser abrir aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, a seção tipo, acesso 1 ao platô, que foi o nome que a gente deu, que informou para a criação da seção tipo, seção acesso 1. Só por segurança estou selecionando isso aqui, porque pode acontecer de você selecionar e não linkar. Então eu venho aqui em salvar, arquivo, salvar como, seleciono o grade do acesso, salvar. Então após isso venho aqui em fechar, então vamos conferir novamente. Então dou um duplo clique aqui dentro. Então foi selecionado a seção acesso 1 ao platô. Então após isso, pessoal, após gerar o nosso traçado horizontal, com base no traçado horizontal, gerar o traçado vertical. Após gerar o traçado vertical, geramos aqui na opção configurações seção tipo. Se a seção tipo não estiver visível, vem aqui na opção procurar. Seleciona aqui seção acesso ao platô. Está aqui pré-configurada, aqui nesse campo aqui da área de desenho visível. Vem fechar. Após isso, pessoal, vamos gerar seções transversais. Então eu venho aqui na opção traçado horizontal, dou um duplo clique aqui dentro, vem em cálculos, seções, clique em seções, aparecerá essa janelinha, seleciono aqui como base o acesso base terreno natural, que foi a nossa base. Eu já tenho aqui as seções do platô industrial, só que agora eu vou clicar, eu vou dar um nome para seções, seções, underline, acesso 1. Vou manter cota como a base. Vou colocar distância no tipo aqui, distância e lados. Então eu vou definir 20 metros a partir do eixo para computar o volume. O intervalo, seção inicial é 0 até a seção final. Perfil, vou manter o terreno e a distância entre os pontos 5 metros. Então eu clique em OK, vai processar. Peço vocês que aguardem. Após esse processamento dessas informações que nós acrescentamos no cálculo das seções, nós temos que configurar as seções. Então, primeiramente, o que eu vou fazer após computar as seções? Eu venho aqui em fechar, já está na opção seções, dou um duplo clique nas seções, venho aqui na vista gráfica, tem aqui terreno, projeto e pavimento. A opção do projeto não irá aparecer para nós, por quê? Porque nós não computamos o projeto com terreno natural ainda. Mas aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pré-configurar aqui a nossa seção. Então eu venho aqui em parâmetros, vou definir aqui terreno, vou definir, abrirá essa janela, então clica aqui em terreno, abrirá essa janelinha, vou manter trancejado aqui o terreno natural. Espessura vou manter 0,05, cor vou manter 249, clique em OK, OK. Projeto eu clico em projeto, vou definir como contínuo, colocar 0,20 milímetros.
A cor eu vou colocar 252, ok, clique em ok. Vou manter para nossas seções a graduação, cotas, quadro, a chamada eu não vou manter, as ordens dos pontos. Se eu quiser acrescentar a malha também eu posso acrescentar, eu vou manter aqui a cada 50 milímetros. E a escala eu posso manter aqui na horizontal 1 para 200 e 1 para 200 na vertical. Eu vou manter isso mesmo, venho aqui em ok, carregar. Vocês viram aqui que nossa seção está pré-configurada. Por que que o projeto não está aparecendo aqui? Porque não foi computado ainda. Então eu venho aqui em arquivo, salvar como, seleciono aqui seções acesso 1, ok. Venho aqui em fechar, então eu venho aqui cálculos, projeto. Quando eu seleciono o projeto, aparecerá essa janelinha e tem o grade disponível aqui na tabela do grade, o grade do projeto do acesso. Então eu clico em calcular, processou. Então pessoal, após processar, vem aqui na opção arquivo, salvar como, seleciono aqui seções acesso 1, ok. Após isso, vem aqui em vista gráfica, quiser fazer alguma alteração novamente aqui a questão do terreno, projeto e pavimento, eu venho aqui em parâmetros novamente para conferir. Quando eu clico em parâmetros, aparecerá essa janelinha de parâmetros. Terreno eu vou manter isso mesmo, que foi selecionado. O projeto está aqui 0,20, ok. Então eu clico em ok, ok. Tá aqui, pessoal, a minha seção, as seções transversais com o projeto. Então eu quero ter uma visão melhor, só selecionar aqui, ó. Então tem aqui 2% de caimento. Então tem aqui, nesse caso é corte. Esse vermelho é o terreno natural. Então eu vou passando aqui, ó. Tem aqui, ó. Esse azul é o nosso acesso. Aqui é o talude. Então eu vou passando, pessoal, ó. Aqui é o terreno, o talude e o projeto. Então após isso eu venho aqui em arquivo, salvar como, seleciono novamente seções acesso 1, salvar, ok. Então pessoal, após gerar o nosso traçado horizontal, traçado vertical e computar as seções, nós vamos e processar, claro, né? E processar o projeto, que foi cálculos projeto. O que a gente vai ter que fazer? De imediato, se vocês quiserem já gerar o volume, pode vir aqui, clica em volume, seleciona aqui o terreno natural, o projeto, vem aqui na opção de tabela de volume, a estaca eu vou manter a 0, a estaca até a estaca final. Eu vou definir aqui um nome, vou colocar volume acesso 1. Vem, clique em calcular, foi processado aqui o volume total calculado. Em corte e aterro, está salvo. Após isso eu venho aqui em fechar. Então se eu venho aqui em volume, está aqui o volume do acesso 1. Então eu posso passar aqui, ó, posso selecionar. Está aqui as informações da nossa tabela de volume. Então pessoal, agora eu vou incluir o projeto para verificar se tem algum erro até a junção do nosso platô. Então o que eu faço? Eu venho aqui na área de desenho, seleciono aqui o acesso base platô, que foi nossa base. Vem aqui em arquivo, carregar traçado. Então quando eu seleciono traçado, abrirá essa janelinha carregar traçado horizontal. Então eu venho aqui em traçado, seleciono aqui o eixo acesso platô, as seções acesso 1. Então pessoal, se quiser fazer alguma alteração, eu posso. Então eu venho aqui em parâmetros, abrir essa janelinha, eu posso mudar a cor do meu eixo, vou definir ela aqui como tracejado. Eu vou manter aqui tracejado, vou manter aqui 0.20, a linha base eu vou manter essa mesmo, o bordo, acostamento, a lateral, a banqueta e o offset. Aqui tem a opção de carregar pontos do projeto, apagar os pontos do terreno. Só que essa opção aqui, eu não sei porque que não está processando, pessoal. Então, você tem que fazer isso manualmente, apagar os pontos do terreno, para quando vocês forem triangular,
processadas obrigatórias, reconheceu o projeto. Então as linhas obrigatórias, ok, carregar. Então foi gerado, vai processar aqui o nosso projeto. Vocês podem ver aqui, ó, foi processado aqui o projeto. O que eu vou ter que fazer? Eu vim aqui enquadrar. Para que eu consiga processar a malha triangular do projeto, eu vou ter que tirar os pontos do que fica no meio do projeto. Por quê? Porque quando eu for gerar a malha, vai dar erro. Então vamos ver aqui se tirou esses pontos. Processar obrigatório. Para processar obrigatório, o que eu faço? Eu venho aqui, curvas e nível, malha triangular, processar obrigatórios. Então quando eu seleciono, vai processar toda a parte obrigatória. Então refaz uma curva de nível aqui. Então vamos ver aqui se processou. Então não processou as obrigatórias. O que eu vou fazer? Eu irei fazer, eu vou em curva de nível, apagar, vou apagar as curvas de nível, irei apagar a malha triangular, curva de nível, malha triangular, apagar. Então após isso eu venho aqui, selecionei, venho em opção enquadrar, salvar, venho aqui na opção definir janela para aumento, vou verificar se tem alguns pontos como esses aqui, ó, por exemplo, eu vou ter que apagar, porque quando for triangular, então eu clico com o botão direito, seleção da direita para a esquerda, clico com o botão direito, excluir. Faço o mesmo processo. Então, pessoal, após incluir o nosso projeto, os pontos do nosso projeto, bordo, talude, o acostamento, o eixo do nosso projeto, nós vamos conferir se o eixo chegou até o bordo, até o topo, né, do platô. E tá aqui justamente a linha de eixo. Aqui chegou, aqui tem as obrigatórias. Agora nós iremos fazer o que? Iremos processar a malha triangular. Então eu venho aqui em curva de nível, malha triangular, gerar. Então processará. Após tirar todos os pontos do terreno natural da área do projeto, tá aqui a triangulação. Então aqui dá para vocês identificar que está correto, tá maior do bordo da pista até o offset. Então o que a gente faz agora? Processos obrigatórios. O que eu vou fazer? Eu venho em curva de nível, malha triangular, processos obrigatórios. Então, processou as obrigatórias, eu venho em curva de nível, interpolar. Clico 1 metro, clico em OK. Em curva de nível, interpolar, e aí eu defino. Então nesse caso aqui, vamos conferir. Vamos refazer aqui, vem em curva de nível, vou vir aqui em parâmetros, já que ela já foi gerada, vem em curva de nível, visualizar, usar como padrão, clique em OK, vem aqui, tá aqui nossas curvas de nível gerada, respeitando como base o nosso projeto. Triangulação maior, tem o bordo, aqui tá, na verdade aqui tá nosso offset, aqui o bordo da pista, aqui o eixo. Então após isso, viemos em MDT, aliás, aí viemos em 3D, malha triangular, clicamos aqui para ter uma noção maior. Então aqui temos a nossa triangulação. Então eu venho aqui em 3D, alterar, vou definir aqui a abertura de 90 graus, clique em OK,
tá aqui o nosso projeto, o nosso platô que foi desenvolvido na aula anterior, e aqui a chegada do acesso até o topo do nosso platô. Então eu venho aqui 3D, vou definir aqui uma de 80 graus, clique em OK, aproximação 3D, alterar, colocar 70, isso fica visível aqui, ó, justamente o eixo chegando no topo do platô, e aqui por diante está nosso acesso. Então eu venho aqui editar, apagar a vista 3D, vou salvar, venho aqui em arquivo, salvar como projeto final, salvar, venho em fechar, OK, tá aqui nosso projeto final pronto. Vou dar uma visualização aqui melhor. OK, então vamos refazer aqui só a última parte. Vou aqui no acesso para retirar todos os pontos do terreno natural. Eu venho em curva de nível, malha triangular, gerar. Triangular, eu venho em curva de nível, interpolar, definir a interpolação de 1 em 1 metro. Vai processar. Então processou. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui em malha triangular, curva de nível, malha triangular, processar obrigatórias. Então foi processado as obrigatórias. Então aqui o nosso projeto está pronto. Venho aqui para reconhecer a abertura de janela. Está aqui respeitando como base as obrigatórias, que é essa linha meia rosa. Então é isso aí, pessoal, eu agradeço. Depois eu ensinarei para vocês como gerar uma nota de serviço. Até a próxima, obrigado.